meus consagrados, tudo beleza com vocês no dia de hoje? Hoje a gente vai finalizar o nosso conteúdo sobre a história do xadrez, falando um pouquinho de como o xadrez chegou aqui no Brasil e de como lá no velho continente o xadrez tomou a proporção e o formato que nós conhecemos hoje. Então, sem mais delongas e declinando o gâmito da rainha, bora pro vídeo! Lá no século XV, o xadrez começa a ganhar a estrutura de regras e peças que a gente conhece hoje, quando os lentos Fers e Fil foram substituídos pela dama e pelo bispo. Essa nova versão do jogo surgiu lá no sul da Europa e rapidamente se espalhou por todo o velho continente. Isso também acabou mudando as várias teorias sobre as aberturas que já haviam sido escritas anteriormente, porque as novas peças elas continham uma mobilidade muito maior com relação às peças anteriores. E nessa época, Luís Ramiro de Lucena, Pedro Damião e Rui Lopes de Segura já escreviam livros contemplando as análises e essas novas regras, sendo esse último o primeiro a formalizar a regra do roque em movimento único e a captura do peão no movimento em passant. Com o passar dos anos, algumas escolas de pensamento de teóricos e praticantes de xadrez, como Philidor, usamos a defesa Philidor até hoje nas aberturas, eu vou mostrar a abertura Philidor mais lá no final do vídeo para vocês, que acabou demonstrando a importância das estruturas dos peões no jogo, assim como também é importante que você deixe o seu like, manda esse vídeo para aquele seu amigo, aquele sua amiga que é apaixonado por xadrez ou que tá aprendendo a jogar xadrez agora para conhecer um pouco mais da história. E se você chegou até aqui, comenta Daruk! I've sacrificed. That's right, you guessed it. The Rook! E com quantos anos você começou a jogar xadrez? Philidor ele foi considerado o melhor enxadrista da sua época e por muitos anos os seus livros, tiveram ideias e eles foram a base para a escola Philidor de xadrez. Já a escola italiana, proposta por Ponziani, Lolli e Del Rio na mesma época, em oposição a Philidor, já defendia um desenvolvimento mais rápido das peças e ataques mais diretos ao rei adversário, formando então nesse momento a escola italiana de xadrez. E nesse período começaram a surgir, principalmente em Londres e em Paris, as primeiras cafeterias que popularizaram a prática do jogo. O Slaughters na terra do Big Ben e o Café de la Régence na Cidade Luz presenciaram os primeiros encontros, os primeiros confrontos entre os melhores jogadores do período. E jogadores, como por exemplo Stama, Cameron e o próprio Philidor, por exemplo. E já lá no início do século XVIII surgiram os primeiros clubes de xadrez em Londres, Praga, Viena e Paris. E isso acabou aumentando a necessidade de, galera, vamos deixar o jogo redondinho para todo mundo jogar igualzinho? Visando as realizações de torneios nessas agremiações. E então, a partir de 1803, os clubes começaram a publicar esses seus conjuntos de regras para o xadrez. Até 1840, o centro do futebol europeu era em Paris, já que os melhores jogadores da época, como Platini, Zinedine Zidane... Ah, não, você voltou, seu maldito aficionado por futebol. Cara, o vídeo é sobre xadrez, mano. Vaza daqui, velho, vaza, vai embora, vai embora. Um dia eu fico até o fim do vídeo. Voltando, o centro de xadrez era de fato em Paris, já que os melhores jogadores como Bourdonnais e Saint-Amand eram de lá. Mas depois que Stoughton derrotou Saint-Amand, a Inglaterra galgou posições como o centro mundial do xadrez. E ainda assim ele só tem uma Copa. Mas que caralho! Iniciando assim a escola de pensamento inglesa, tendo livros publicados por Lhasa, Stoughton e Jane Sish. Não sei se pronuncia assim, mas se escreve assim. E a partir desse momento foi dada a iniciação da criação do xadrez como um esporte. Em 1851 foi disputado o primeiro campeonato internacional de xadrez, tendo sido esse vencido por Adolf Anderssen. Desde então muitos nomes surgiram, como por exemplo Joseph Henry Blackburn, Louis Paulsen, Wilhelm Steinitz, Johannes Zukerfort, Cecil Valentine de Verb, Simon Wiener, Isidor Gansberg, Mikhail Chigorin, Samuel Rosenthal e Johannes Minkwitz. Um monte de nome difícil de pronunciar. Ah, senhor, obrigado. Em 1886 foi disputada entre Steinitz e Zukerfort a primeira disputa pelo oficial título de Champs do mundo, sendo vencido por Steinitz e tendo tido um título até 1894, quando foi derrotado por Emanuel Lasker. O nosso querido Emanuel Lakers usava um sistema mais posicional conhecido como sistema moderno, que teve outros jogadores como Sigbert Tarrasch, Frank Marshall, David Janowski, Caralho, que nome difícil. Carl
Schlechter, vou deixar o nome dele aí pra vocês entenderem, Akiva Rubinstein, Harry Nelson, Pillsbury e Geza Maroksi. A invencibilidade de jogadores europeus só termina em 1921 com José Raul Capablanca vencendo Lasker e sendo considerado um ídolo no esporte até 1927, quando foi derrotado por Alexander Alekhine. Depois da Primeira Guerra, o estilo hipermoderno começou a surgir, tendo nomes como Richard Hatch, Saviel Tartakower, Gil Labreyer e Aaron Nomzovich, o principal autor dessa escola com a obra Mind System, ou Meu Sistema, preconizava o controle do centro de distância e a utilização dos bispos flanqueanos e ataques descobertos. Ataques descobertos não, aberturas abertas. Eu confundi e peço perdão pelo vacilo. Com o passar dos anos e dos torneios, principalmente após o torneio de 1914, as iniciativas para a criação de uma entidade reguladora do esporte cresceu muito. Seria basicamente a FIFA, só que do xadrez nesse caso. Então, em 1924, foi criada a FIDE. Os primeiros torneios organizados pela entidade foram a Olimpíada de Xadrez, vencida pela equipe húngara, e o Campeonato Mundial Feminino de Xadrez, que acabou sendo vencido por Vera Mechink em 1927, ambos em Londres. Já em se tratando de sistemas, os líderes da recém-formada URSS incentivavam o ensino do xadrez para o preparo à guerra em tempos de paz. A escola soviética preconizava um preparo psicológico e físico, além das análises de partidas anteriores dos seus adversários para uma melhor preparação para o confronto. Bora! Hora do show, porra! E após a Segunda Guerra, a FIDE retomou as suas atividades organizando o Mundial, coisa que o Palmeiras não tem, de 1946, porém o atual campeão Alekhine morreu antes da competição, deixando o título vago. Então foram indicados para o torneio de 1947 Paul Keres, Ruben Fine, Mikhail Botvinnik, Samuel... mais um nome difícil de pronunciar, puta que pariu, Reshevsky, Vassily Simslov e Max Iwi, tendo Botvinnik vencido o torneio, o que deu início a um grande número de títulos vencidos por soviéticos até a década de 90, com exceção de 1972, que no auge da Guerra Fria, num confronto apelidado de The Match of the Century, o prodígio do país do fast food, Bobby Fischer, venceu Boris Spassky. Correção, é Boris Spassky, não Sparsky. Em 1975, pelo fato de a FIDE não ter aceitado as condições estabelecidas por Fischer, o título acabou ficando com o desafiante Anatoly Karpov. Lá em 85, o Karpov ele foi derrotado por uma lenda e inspiração de muitos dos atuais grandes enxadristas da atualidade, Garry Kasparov. Até aquele momento, o mais jovem campeão mundial de todos os tempos. Uma máquina! Porém, em 1992, ele e seu desafiante Short, eles romperam com a FIDE e criaram a PCA com o objetivo de regular a disputa do campeonato mundial. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes que eu porra de você. Então, durante um certo período de tempo, existiu os campeonatos mundiais organizados pela PCA, tendo sido vencidos por Garry Kasparov, e os organizados pela FIDE, como por exemplo o campeonato de 1993, que devolveu o título de Karpov. A reunificação após o colapso da PCA pela falta de patrocinadores, antes era a Intel que patrocinava os campeonatos, só veio ocorrer em 2006, onde o Vladimir Kramnik, campeão pela PCA, venceu o Vesselin Topalov da FIDE. Já que no nosso querido Brazilian, o xadrez veio em 1808 com a vinda da corte portuguesa de Dom João VI para o Brasil, que tava com medo de jogar uma partida de xadrez real com Napoleão Bonaparte. Tu vai ser peidão. Vou ser peidão, Julião. Mas deixa eu ir lá, irmão. Abração, parceiro. Valeu. Em 1880 foi realizado o primeiro torneio de xadrez aqui no Brasil, que contava com a presença de Machado de Assis, que além de ter sido um grande entusiasta do esporte e um grande escritor brasileiro, foi o primeiro brasileiro a ter um problema de xadrez publicado. Além dele, nesse campeonato estavam presentes Arthur Napoleão, que foi um grande divulgador e pioneiro do jogo no Brasil, João Caldas Viana Filho, o Visconde de Pirapitinga, que foi considerado o primeiro grande enxadrista brasileiro, até mais ou menos por volta dos anos 1930, Charles Prades, que foi um suíço que residiu há alguns anos no Rio de Janeiro, Joaquim Navarro e Vitoriano Pilhares. Pilhares é foda. Vitoriano
Palhares. No Brasil, os Brasileirões de xadrez ocorrem desde 1927, sendo o primeiro campeão do Brasil foi Souza Mendes em um campeonato disputado lá no Rio de Janeiro. Já o primeiro campeonato brasileiro feminino ocorreu em 1957 na cidade de São Paulo e a primeira campeã foi Dora Rubio. Porém, a gente não pode falar de xadrez aqui no Brasil sem falar de um cara simplesmente incrível que ajudou muito a propagação do xadrez aqui no nosso Brasília. Henrique Costa Mecking, mais conhecido como Mequinho, é considerado o mais importante enxadrista brasileiro, tendo alcançado lá no seu grande auge no ano de 1977, ele foi considerado o terceiro melhor jogador de xadrez do mundo todo. Na época, tendo sido superado apenas por Antonio Karpov e Victor Korchnoi. Gente, tipo, na boa, tipo, cara, isso é muita coisa, é coisa pra caramba. Pensa assim, tipo, que num jogo milenar, em uma época você foi, tipo, o terceiro melhor do mundo inteiro. Isso é simplesmente foda. Só que, infelizmente, uma doença grave, a miastenia, que ele compromete, né, infelizmente, seriamente o sistema nervoso e os músculos, ele fez nosso Mequinho abandonar as competições lá no ano de 1978. No estágio mais grave da doença, né, ele acabou passando a frequentar cultos da renovação carismática católica. E quando ele se recuperou dessa doença, ele começou a se dedicar praticamente integralmente à religião, mas ainda sempre alimentou aquela esperançazinha de voltar a jogar o queridíssimo xadrez, não é mesmo? E finalmente, né, depois de alguns anos mais tarde, mais de 10 anos mais tarde, ele acabou em 1991, no match de 6 partidas, ele jogou contra o mestre Predrag Nikolic. E em 2001, ele venceu o Judith Polgar, a maior enxadrista do mundo na época. O Mequinho, ele vem, né, participando de vários torneios pela internet e atualmente ele é um GM, que é um grande mestre internacional. No ano de 2009, a CVX organizou o primeiro campeonato brasileiro pela internet, né, que foi disputado nos servidores do Internet Chess Club, e o campeão foi o Henrique Mecking, né, o nosso querido Mequinho, após uma final contra o outro grande mestre Rafael Leitão, sendo o título decidido num tie break. Rafael Leitão é o nome do Guga? Só porque eu disse tie break, você associou com tênis? Ah, não. O nome do Guga é Gustavo Kirten, pô, esquece. Viajei. Só ignora. E falando na internet, com o avanço da tecnologia, logicamente que os softwares e computadores não ficaria de fora igual o cofrinho de gordinho quando abaixa. No século XIX já houveram tentativas, né, de notação automática por meio de máquinas de partidas, e em 1950 eles também começaram a surgir os primeiros programas dedicados exclusivos ao xadrez. E conforme o passar dos anos, foram incluídas funções de avaliação das jogadas executadas, né, pelos computadores enxadristas, a fim de avaliar se, né, se eram boas jogadas excelentes, se eram blunder ou etc. Em 1974 houve um campeonato mundial dedicado exclusivamente para computadores, tendo sido vencido pelo programa soviético Kai'Sa. Até grandes eventos, Homem de Ferro, eventos Homem contra a Máquina, chegou a atingir nível dos grandes mestres, como por exemplo quando Bert Larsen foi derrotado em 1988 por um computador, ou o evento de 1997, onde o supercomputador Deep Blue venceu o campeão mundial Garry Kasparov. E hoje em dia a gente tem vários softwares utilizados para jogar xadrez e várias plataformas foram desenvolvidas para a prática de xadrez online, sendo mais conhecida hoje o Chess.com. E ao longo dos últimos anos, vários nomes ganharam a cena de xadrez, né? Tendo campeonatos, por exemplo, sendo protagonizados por Fabiano Caruana, Ricardo Nakamura e o hoje considerado o GOAT do xadrez, o nosso querido e sempre atrasado Magnus Carlsen. Outro nome que, por exemplo, não é tão conhecido necessariamente por campeonatos, mas por stream e por, de certo, né, acabar ensinando bastante o xadrez nessas plataformas atuais, né, como a Twitch, etc., é o mestre internacional Levi Rosman, que também é conhecido como Gotham Chess. In this position, I sacrificed my rook! Inclusive, ele e o menino Magnus, eles têm bots deles no chess.com para você enfrentar. E para finalizar o vídeo com chave de ouro, eu vou falar o básico das movimentações da peça de xadrez e um pouquinho das aberturas de jogadas que levam o nome de alguns daqueles camaradas que eu citei anteriormente. O vídeo já tá bem grandão, se eu fosse falar de todas, daria mais um vídeo bem grandão. Mas se vocês quiserem, eu posso, né, trazer aqui um vídeo só sobre isso. É mais assim, esse vídeo é mais pra vocês, né, despertar a curiosidade, porque eu acho que é um jogo muito interessante, e quem sabe vocês também acabarem desenvolvendo, acabarem jogando esses jogos, né, esse joguinho maravilhoso que é o xadrez. O xadrez, ele é composto de basicamente 6 tipos de peças: 8 peões que fazem a linha de frente, 2 bispos, um em cada cor do tabuleiro, 2 torres, com certeza Tolkien jogava quando ele escreveu O Senhor dos Anéis,
2 cavalos, um rei e uma rainha. O objetivo do jogo é deixar o rei adversário sem escapatória, ou seja, ameaçar ele e todas as posições possíveis de sua fuga ou de suas escapatórias, e sem que a peça que ataca o rei diretamente possa ser bloqueada ou tomada por outra peça adversária. Já com relação às movimentações de cada peça, o cavalo ele faz um L, o bispo se move diagonalmente, a torre se move em linhas e colunas, e a rainha é uma fusão encapetada do bispo com a torre que se move tanto nas linhas e colunas quanto diagonalmente. Nossa, ficou até um delay na diagonalmente, aí ficou a mãozinha só. O rei basicamente é uma rainha broxa, onde ele tem a mesma movimentação da rainha, porém ele anda apenas uma casa. Com a exceção do roque, que consiste quando você não tenha movimentado nem o rei, nem a torre, e você não tenha nenhuma peça sua, ou do seu adversário, entre o rei e a torre, e nenhuma peça delas esteja ameaçando esse movimento, por exemplo, um bispo na diagonal ameaçando uma casa vazia para onde o rei vai passar, é possível que você desloque o rei 2 casas, para a direção da torre na qual você está fazendo o roque, e jogue a torre do outro lado do rei. Todas essas peças atacam na mesma direção em que se locomovem. A exceção desta peça é o peão, que se locomove em linha reta, sempre para frente, uma casa por vez, porém ele ataca diagonalmente as 2 casas à sua frente. A exceção, como sempre, é o primeiro movimento, onde você pode optar por andar 2 casas com o peão ao invés de uma, e é onde ocorre o famoso movimento en passant, que é basicamente nessa movimentação de 2 casas. Se você tiver um peão na coluna adjacente que esteja atacando essa casa vazia que vai ficar nessa movimentação do peão, esse peão ele pode capturar esse peão que avançou 2 casas como se ele tivesse avançado apenas uma só. Se liga na imagem do VAR. Com o VAR, né? Essa decisão que me parece muito demorada, né? Então, para dar um checkmate no rei, funciona da seguinte maneira: olho no lance. Essa jogada ela é conhecida como cheque pastor, onde consegue-se alcançar o checkmate em 4 lances, onde esse último resulta no checkmate, porque a única casa em que o rei poderia se movimentar seria a casa onde ele capturaria a rainha branca, porém essa casa está protegida pelo bispo. Cala a boca, criançada do capeta. Em tratando das jogadas, eu vou mostrar aqui a abertura de hatch e a defesa de Namzovich e Philidor. A abertura de hatch consiste basicamente em avançar o cavalo do rei, porque os cavalos geralmente eles são mais eficientes no centro do tabuleiro, e essa abertura permite já colocar o cavalo no raio de ataque. Usando essa mesma linha de raciocínio, nós temos a defesa de Namzovich, que consiste em avançar o cavalo da rainha após o adversário avançar com a abertura do peão do rei em 2 casas. E por fim, nós temos a defesa Philidor. A defesa Philidor consiste em, após ambos os lados movimentarem o peão do rei, 2 casas, tanto você e ele avançarem 2 casas com seus peões que estão à frente do rei, e o seu adversário avançar o cavalo do rei atacando esse seu peão, você defende o seu peão avançando em uma casa o peão da rainha, porque isso dá abertura para as diagonais do bispo e da rainha, para eles poderem desenvolver essas peças com mais facilidade. Então, meus consagrados, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo tão diferente aqui no canal, que não foge daquilo que a gente faz, porque o nosso ideal aqui é trazer coisas diferentes, falar sobre animes e jogos. O xadrez é um jogo e é jogado online hoje em dia, então você pode ser considerado dentro da categoria, e trazer isso com humor, que é o grande objetivo do canal, que é divertir vocês falando desses assuntos que eu gosto tanto, sem considerar o fato de a gente sempre também tá tentando trazer informações novas para agregar para vocês. Então, manda de novo seus amigos que gostam de xadrez, mais uma vez curte que o seu dedo não vai cair e me ajuda muito. Tamo junto e até o próximo vídeo.